Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai ver mais um exemplo do comando switch, para que a gente possa consolidar aquilo que a gente viu na aula passada. Okay? Já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também, se você gosta do nosso trabalho aqui no canal Geofisicando, considere ser nosso apoiador por apenas R$ 5 por mês. O link está lá na descrição. Aqui eu incluí as duas bibliotecas padrão, stdio e stdlib. E o nosso programa ele vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai condicionar a taxa de imposto devida, né, pelo usuário ao seu salário e ao sexo do usuário. Eu vou ler o salário e armazenar nessa variável salário. Okay? E eu vou armazenar o sexo nessa variável sexo. Okay? O usuário ele pode ser do sexo feminino ou masculino, ok? E a taxa de imposto paga pelo sexo feminino é 10%, que equivale a multiplicar por 0,1, e pelo sexo masculino, a taxa devida de imposto é de 15%, que equivale a multiplicar por 0,15. Como é que vai funcionar, né, aqui o nosso programa? Primeiro eu vou pedir para o usuário introduzir o salário, e eu vou ler com o scanf. Não. Vai ser %F, eu vou ler e armazenar nessa nossa variável salário. A gente já sabe fazer isso da nossa aula de tipos primitivos. O próximo passo é ler qual é o sexo do usuário. E aí eu vou utilizar a lógica, né, do programa anterior, que a gente viu na aula passada. Que é, eu vou ler, né, essa variável sexo, eu vou ler, né, e como um único caractere. Pode ser F minúsculo ou F maiúsculo, para indicar que é o sexo feminino. M minúsculo, M maiúsculo, para indicar que é o sexo masculino. Ok? E eu vou ler aqui com scan. É muito importante, né, lembrar da nossa aula sobre como limpar o buffer do teclado. A gente vai colocar scanf e a gente passa um espaço em branco antes de %C. Justamente para não deixar sujeira no buffer, de modo a fazer com que a leitura com scanf desse caractere seja prejudicada. A gente vai ver também na aula de hoje, né, vai relembrar esse conceito, retirando esse espaço em branco e ver o que acontece com o nosso programa. Bom, a lógica principal do nosso programa é a utilização do switch condicionado por essa variável sexo. E aí, se o usuário passar alguma caractere indicando que é o sexo feminino, F minúsculo ou F maiúsculo, a variável imposto recebe 0,1, que equivale a 10%, e eu vou sair do switch com o comando break. Se for do sexo masculino, Mzinho ou Mzão, o imposto vai ser 0,15, eu saio do switch com o comando break. Se ele passar um valor inválido para a variável sexo, eu exibo com printf que esse valor é inválido e saio do programa com exit com status de execução igual a 1, indicando que houve um erro. Por último, se tudo correr bem no nosso programa, eu vou exibir o imposto devido fazendo a multiplicação do salário vezes a taxa de imposto. E vou exibir com printf, né, com o nosso %.2f para indicar que isso aqui é um float com duas casas decimais, né, após o ponto. Vamos ver esse programa funcionando agora no terminal. Vou utilizar aqui GCC, exemplo 2.c, -o, exemplo 2.x. E aí eu posso executar com exemplo 2, ponto barra, né, exemplo 2.x. Ele vai me pedir para introduzir o salário. Vou colocar aqui R$1.000. Qual o sexo do usuário? Eu vou pôr sexo feminino. Ele me informa que o imposto devido é R$100, que é 10% de 1.000. Vamos colocar agora aqui, né, por exemplo, R$2.000. Não, vou facilitar, né? Colocar os mesmos R$1.000. Aí ele vai me perguntar qual é o sexo. Eu vou pôr sexo masculino. É imposto devido, R$150, 15% de 1.000. Ok? Se eu colocar um valor de sexo inválido, por exemplo, Rzinho, ele vai me dizer que é inválido. Se eu der o eco na nossa variável $dúvida, o status de execução foi 1, indicando que foi um erro. Por último, vamos ver, né, a nossa estratégia de limpeza do buffer. Eu vou tirar aqui esse espaço em branco antes de %C e vamos ver como é que funciona, né, como é que vai ficar essa utilização de scanf.
Vou fazer a compilação. Vou executar o nosso exemplo 2.x. Vou colocar aqui R$1.000. E aí ele me informou qual sexo? Sexo inválido. Por quê? De novo, ele está lendo /n, que é essa quebra de linha, quando a gente aperta Enter aqui, depois de introduzir o salário, e não está deixando com que eu leia, né, a resposta de qual é o sexo do usuário. Então o buffer do teclado ele está mantendo aquele /n. Se eu coloco aqui o meu espaço em branco antes de %C, vou fazer a compilação aqui. Se eu coloco aquele espaço em branco antes de %C, ele espera, né, a Scanf vai esperar, né, que eu introduza o caractere e não vai interpretar /n, né, como o caractere passado. Ok? E aí eu posso colocar um valor qualquer aqui no meu programa. Ok? Então, vocês têm que ter muito cuidado, né, quando forem utilizar a Scanf, porque ela pode ter esses problemas aqui. Eu tentei fazer a mesma questão utilizando o getChar e eu obtive o mesmo erro. Então, Scanf, utilizando o primeiro espaço em branco e depois o caractere, funcionou para mim e eu não tive problema com sujeira no buffer do teclado. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.